Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor, que nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, para desfrutar de uma unção que vem sobre nós e que despedaça todo o jugo, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós, unidos com o propósito de receber da Tua Palavra, do ensinamento da Tua Palavra, Senhor, nessa noite nós iremos crescer para o pleno conhecimento da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque todo sofisma, tudo que se levante contra a obediência de Cristo, nós repreendemos agora em o nome do Senhor Jesus. Cada um e cada uma sairá com a sua porção, Senhor, porque você está conosco, você está aqui, não é apenas uma reunião natural, apesar de estarmos aqui reunidos naturalmente, Senhor, mas algo sobrenatural, algo que não é deste mundo, algo que é do reino dos céus, está sendo gerado, Senhor, e que nessa noite, pela fé, nós acessemos isso, essa mesa que você dispõe para nós, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Fica à vontade, se senta. Obrigado também ao louvor. Em nome de Jesus, você pode se sentar. Nesse mês, nós estamos aprendendo, irmãos, sobre cura divina e sobre saúde divina, amém? Nós temos aqui algumas indicações de leitura. Você gosta de ler, irmão? Você gosta de ler? Se você não gosta de ler, ainda dá tempo de se arrepender. E Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon, é uma leitura que vai te auxiliar também a leitura da Bíblia, amém? Para que você possa compreender algumas verdades bíblicas no que diz respeito à saúde divina, amém? Diga assim: se eu não gosto de ler, eita, gostaria que todo mundo repetisse isso. Se eu não gosto de ler, ainda dá tempo de me arrepender, amém? O nome de Jesus, do reverendo Kenneth Hagin, do irmão Hagin, amém? E também curso do estudo bíblico sobre cura também, do irmão Hagin, tá bom? Então essas aqui são algumas indicações para leitura, irmãos. E se você não esteve aqui no domingo passado, a gente iniciou esse estudo, e eu vou retomar algumas coisas, porque sei de olhar para vocês que nem todos estavam aqui no domingo passado, e também sei que eventualmente alguém possa não ter acompanhado o culto, amém? Irmãos, por que é que eu pedi para você repetir que ainda dá tempo de você se arrepender? Porque se você não gosta de ler, e a palavra do Senhor, as sagradas escrituras, ela é a vontade expressa do Senhor, e você não gosta nem de ler a Bíblia, nem de ler livros que falem, expliquem e reforcem aquele entendimento trazido pela revelação da palavra, amém? Porque tudo que vai além da palavra é anátema, amém? Se você não gosta de ler, você está perdendo uma chance, uma ótima oportunidade de você crescer espiritualmente. Então, repita comigo: não há crescimento espiritual sem leitura da palavra. Amém? Da mesma forma que você não vai crescer espiritualmente sem orar, você também não vai crescer sem ler a palavra, irmão. Amém?
E nós vimos no domingo passado, Paulo escrevendo para Timóteo, e ele falando de como Timóteo deveria se relacionar com essa palavra. E ele disse que a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Amém? E que Timóteo não deveria se afastar daquilo que ele ouviu. E que ele tinha aprendido, no caso de Timóteo, desde a infância. Amém? Mas no meu caso e no seu caso, irmãos, a gente não deve se apartar da palavra que nós ouvimos desde que você ouviu a palavra. Amém? Nós vimos que a palavra do Senhor, ela é cura para o nosso, para a nossa, para o nosso, para o nosso corpo. Aleluia, irmãos. A gente precisa ler a Bíblia, irmão. Vamos abrir Provérbios, capítulo 4. Versículo 20. Tu projeta para mim, James. Filho meu, tem filho aqui? Atenta para as minhas palavras. Amém? Quem é que está dizendo isso aí? A gente está no culto de ensino da palavra, tá bom? Então, eu vou ensinar a palavra e eu gostaria, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentemos os nossos corpos como sacrifício, o nosso culto racional. E para que você não durma, eu vou pedir para você repetir algumas coisas, acompanhar a leitura, tá bom? Não é palavra de homens que nós estamos tendo acesso, é a palavra do próprio Deus. Amém? Então, filho meu, tem filho? Na casa tem filho aqui hoje? Amém. Atenta para as minhas palavras. As palavras de quem? De Deus. E coloca na Almeida Revista e atualizada. A corrigida não. Amém. Aos meus ensinamentos inclina os... Por quê? 21. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda onde? 22. Porque são vida para quem? E saúde para o seu corpo. Então, a palavra de Deus é saúde para quê? Para o seu corpo, irmãos. Amém? Diga assim, a palavra do Senhor é saúde para o meu corpo. Aleluia. Então, irmãos, eu não vou repetir toda a ministração de domingo, mas eu vou continuar a ministração do domingo. Então, ou você rever depois, ou você pega o entendimento da palavra de hoje. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele. Para com quem? Com Deus, o Pai. Amém? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de quê? De que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a palavra de Deus diz que se a gente pede ao Senhor alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se a gente está pedindo ao Senhor alguma coisa segundo a vontade dEle, nós estamos certos que vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Amém? Qual é a vontade de Deus no que diz respeito à saúde do homem? Qual é a vontade de Deus no que diz respeito a enfermidades? O que é que a palavra de Deus diz sobre doença? O que é doença? De onde vem? Onde ele se reproduz? Da onde vem isso, irmãos? E da onde vem a cura? Da onde é que vem a saúde?
Isso você vai encontrar na palavra do Senhor. Amém? Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E eu não anotei, né? Amém. Deus é bom demais. Mas é em Daniel que diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Irmão, se você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, você não vai saber nem como orar. Por isso, a gente tem tanto ensino, por isso a nossa igreja ela fala tanto da palavra, e vai falar da palavra de novo, e lê o mesmo versículo. E nessa noite, irmão, você vai escutar o mesmo versículo mesmo, porque não tem versículo novo não, na Bíblia não. Daniel 11:32, vamos ler rapidinho? A parte B diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Em outra tradução diz: e fará proezas. Irmãos, a gente precisa entender qual é a vontade do Senhor, para que a gente atente a essa vontade, nos submetamos a essa vontade, irmão, porque não ir contra Deus é mesmo que dar murro em ponta de faca, a gente não vai ganhar nunca. Amém, e vai caindo a unção. Você não vai ganhar de Deus, amém? E mesmo que você bata o pé e diga, minha dor de coluna, você não vai ganhar de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, isso quando nós fazemos aquilo que a Bíblia fala do começo ao final, de atentar às palavras do nosso Deus, se submeter ao nosso Deus, à palavra do nosso Deus, nós vamos também colher aquilo que essa palavra garanta ao nosso respeito. Amém? Por meio de que, irmãos? Da fé. Diga assim, por meio da fé. E no que diz respeito à cura divina, a gente falou disso mais ou menos, mas eu ainda, no domingo, né, eu ainda fiquei meditando sobre algumas coisas. Irmãos, há pessoas, irmãos nossos na fé, tá bom? Que acreditam que Deus quer curar apenas algumas pessoas, tá bom? Que não é vontade de Deus curar todo mundo, porque senão Ele curaria todo mundo, tá? Nós cremos que é vontade de Deus manifestar cura para todos, tá bom? E, irmãos, apesar de ter muita discussão e muita polêmica, não se liga nisso, irmãos. Não se liga nisso. Porque no final, a cura não se manifestando, Deus não é glorificado, nem naquele que acredita que Deus realmente não queria manifestar a cura, e nem naquele que acreditava que Deus queria. E não aconteceu. Isso não traz glória para Deus, tá? E se aquela pessoa que morreu crendo que seria curado e deixou entes queridos que possam até ficar perguntando, mas rapaz, esse ensinamento de que Deus quer curar todo mundo não funcionou, e meu pai morreu, minha mãe morreu, meu parente morreu desse jeito, e o povo dizendo, olha, se tiver de fé, vai acontecer, e morreu, e fulano, cicrano, beltrano, pastor tal, XYZ, morreu, está vendo você? Em compensação, também tem gente que acredita ao contrário, irmãos, e as pessoas vão morrer também, e aí vão dizer, morreu porque Deus quis, né? Deus quis curar fulano e tal, mas não quis curar o meu pai. Quis curar Beltrano, mas não quis curar minha mãe. Então, no final das contas, sempre vai ter alguém com algum motivo, achando que tem algum motivo de se indignar.
de se irar contra Deus, de dizer, está vendo, o ensino de crente é assim, mas seja, irmão, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Para quem não quer, irmão, vai arrumar qualquer desculpa. Do lado de cá, do lado de lá, de cima, de baixo, do vizinho da frente, de trás. Para quem não quer, vai arrumar desculpa. Só que é mais fácil botar a culpa em Deus. Porque Deus não fica emburrado. Deus não fica com raivinha. Mas quando a gente pega essa responsabilidade de dizer a palavra de Deus está dizendo, e agora é minha responsabilidade gerar isso em fé, aí tem gente que estila, feito de o vitoriense, né? Que acha e começa a botar empecilhos, irmãos. Então vai ter gente que não vai receber dessa palavra. Amém, irmãos? Abre lá em Romanos, vamos ver um texto abençoado aqui. Então eu prefiro, irmãos, ficar com o que a palavra de Deus diz, tá bom? Por quê, irmãos? Porque Deus é verdadeiro. Tá bom? E entendo, compreendo, tem muitos irmãos que fazem uma leitura bíblica e interpretam daquela forma, irmão, seja abençoado, irmão, se você entende dessa forma. Mas a gente tem bastante base para crer, e nesse mês, irmão, a gente vai mergulhar nisso daqui. Sobre cura, sobre fé, porque isso, irmão, a gente vai habilitar ou desabilitar pela fé. Amém? E aqui, Romanos capítulo 3, versículo 3, diz a palavra do Senhor: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? O versículo 4 diz: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo um homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas e venhas a vencer quando fores. Então, irmão, não tem muito o que ficar em cima do muro, não. Abre lá em Romanos, no capítulo... Romanos não, Hebreus capítulo 4. Aleluia. Você está com sono não, né? Se tiver, pode dormir. Não tem nada não, pode dormir. Aleluia. Veja isso daqui, veja essa palavra. Capítulo 4, versículo 1. Temamos. Isso aqui é o verbo temer. Amém? Portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós, diga assim, também a nós, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? O autor aos Hebreus estava falando do povo de Israel que estava no Egito e foi anunciado a eles boas novas, tá bom? E ele diz, olha, temamos para que não suceda conosco também, sendo a nós deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Tá bom? E aí no versículo 2, a gente leu até a parte A, não foi? Vamos ler a parte 2 do versículo 2. Diz assim, mas a palavra que ouviram não lhes... Deus era mentiroso, irmãos. Deus estava brincando com o povo. Não, Deus estava
fazendo uma promessa. Será que Deus estava fazendo uma promessa só para alguns israelitas e outros não? Que era só para uns entrar na terra prometida e os outros não? Porque, irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Tá bom? Então, irmãos, Deus não estava pegando o povo de Israel e fazendo promessa para uns entrar e outros não entrar. E aí ele diz assim: a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, quem habilitou, o que habilitou, irmãos? Caleb e Josué entrar e os outros não? Foi a fé, diga assim, foi a fé. Amém, aleluia. Então, meus queridos irmãos, eu não estou com raiva de ninguém, não estou com raiva daqueles que não creem, tá bom? É porque às vezes eu me empolgo e quando eu me empolgo eu falo um pouquinho mais alto. Mas, irmãos, eu, lendo a minha Bíblia, no versículo 3 agora, eu vejo que diz assim: nós, porém, cremos. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso quem não acompanha a palavra que foi ouvida pela fé. Então, meus queridos, você pode dizer: não, mas aqui está falando do descanso. E o descanso não é uma promessa do Senhor para o povo de Israel e também para nós, irmãos. Qual é o nível de descanso daquele que vive com dor? Vou falar de descanso natural agora, tá bom? A gente entende que esse descanso aqui é muito mais do que um descanso natural, muito mais do que um dia na semana, amém? Mas vamos falar de descanso natural. Você, quando está com dor, você deita na sua cama para descansar, é um descanso bom, né? Não, irmãos, é agoniante. É agoniante. Mas Deus, Ele nos ensina, irmãos. Ele nos leva pela palavra dEle a revelação da vontade dEle. E é nisso, irmãos, que a gente precisa se apegar, irmãos. Qual é a vontade de Deus? Porque se Deus tem uma vontade para mim, no que diz respeito à cura, e para Tiago, diferente, e Deus quer me curar, e não quer curar Tiago, e eu vou e eu oro para Deus: Deus, cura Tiago, eu estou pedindo para Deus fazer o que não é a vontade dEle. E aí é dar murro em ponto de faca mesmo, irmão. Amém. Glória a Deus. E como é que a gente vai conhecer a vontade de Deus? Se a gente não gosta de ler. Então é só ouvir a pregação, né? Ouvir a pregação. E você que não gosta de ler, você pode ouvir a pregação. Amém. Porque a fé vem pelo e ouvir a pregação da palavra, a palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Tá bom? Mas eu quero te estimular a você ler a Bíblia. Porque nem sempre você vai ter um pregador do teu lado, nem sempre você vai estar na igreja. Às vezes você vai estar sozinho e tem coisa, irmãos, que aí sim de respeito a especificamente a você, que Deus vai ministrar o teu coração, amém? Enquanto você estuda a palavra de Deus, tá bom? Não quer dizer também que tudo que Deus quer para mim, Deus quer para você também, porque nós temos um corpo, onde Cristo é a cabeça e tem muitos membros. Cada membro tem uma função no corpo de Cristo e Deus distribui os dons, inclusive, da forma que aprova a Ele, do jeito que Ele quer, tá bom? Então tem coisa que é específica, mas tem coisa que é para a igreja. Amém? Tem, do mesmo jeito que tinha coisa que era para o povo de Israel, tem coisa que é para a igreja. Se você for igreja, é para você. Amém?
Se o povo de Israel era israelita, então era para ele também. Mas mesmo sendo para eles, teve muitos que morreram no deserto. Por quê? Porque não acompanharam de fé. Tá bom? Aleluia. Isso aqui foi a introdução. Tá bom? O apóstolo Paulo, ele ora em Efésios 1,17, em Filipenses 1,9, em Colossenses 1,9 e também em Filipenses 1,4. Então a oração de Filipenses é uma só. Ele ora nesses mesmos versículos pedindo para quê? Para que Deus ajude ao povo a crescer no pleno conhecimento da verdade, da palavra dele, da vontade dele. Amém? Pedro fala nas suas cartas, Paulo cita essa expressão também em outras vezes para o povo buscar o pleno conhecimento de Deus. Inclusive a Timóteo, quando ele diz, olha, ora por todos os homens, porque isso é agradável a Deus, porque Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade dele. Amém? Então, irmãos, se a Bíblia diz para a gente buscar o pleno conhecimento, a gente tem que buscar o pleno conhecimento. E também não é pegadinha, a gente vai crescer nisso daí, porque a palavra de Deus nos instrui a fazer isso. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos habilitará e nos capacitará nessa jornada. Amém? Nós estamos pregando sobre cura divina. Mas eu não falei nada de cura. Nem agora, eu não li Isaías 53, nem Mateus 8, nada ainda. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé, ela tem que se apoiar em algo. Na própria Escritura, na própria Palavra de Deus. A fé da gente tem que se apoiar no que a Palavra de Deus diz. Irmãos, uma unção poderosa pode vir aqui e manifestar cura. Amém? E a pessoa perder essa cura porque não entende a palavra do Senhor, não entende a vontade de Deus e não gerou fé para andar à altura da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz para a gente andar de forma digna do Evangelho. Então, da mesma forma, irmãos, que a unção pode vir, a gente correr, alguém cair, aquele negócio, e no outro dia, mesmo a unção tendo vindo, a pessoa continua com falha no caráter. Por quê? Porque não é tratada pela palavra. Amém? Diga assim, eu preciso ser tratado pela palavra. Às vezes, irmãos, a gente vai no hospital e aqui, aleluia, Deus sabe para onde a gente está indo. E se eu passar do horário hoje, você vai me perdoar em nome de Jesus, tá bom? Mas às vezes a gente vai no hospital e diz, eu estou com dor, assim, 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 e a gente recebe um coquetel de Voltaren com não sei o que lá. E aí, no outro dia, você diz, e aí, você, como é que tá? Eu estou bem melhor, vice. Ministraram Voltaren com Decatron, ou sei lá, qual seja a outra lá, e eu estou bom. Amém? E essa palavra ministrar é tão interessante, né? Porque a gente é ministrado pela palavra de Deus, que diz que essa palavra é saúde para o nosso corpo. Irmãos, se você precisa tomar remédio, tome mesmo. Antes de sair, eu tomei uma Neusadina antes de sair de casa. Amém? A gente está tudo aqui num barco só. Hein? Se você acredita que tomando aquilo ali você vai ficar bom, tome, não negligencie seu tratamento farmacológico em nome de Jesus. E também, para quem está acompanhando aí na internet aí, até onde chegue essa mensagem,
Se você tem problema psiquiátrico e não quer tomar seu remédio, irmãos, se arrepende disso aí também. Porque ninguém vai no médico para ficar mais, para piorar, não, para ficar pior do que era antes, não. Quando você vai no cardiologista e ele passa o remedinho para você tomar, para equalizar ali a pressão, você toma de boa. Mas quando vai no psiquiatra, não quer tomar a medicação e não melhora. Irmão, aquilo ali vai te ajudar. Deus deu sabedoria aos homens para isso mesmo, irmão. Ou irmã. Então, a quem for de interesse, tome seu medicamento psiquiátrico. Creia na palavra de Deus, que você não vai depender daquilo para sempre. Amém? Mas não seja negligente. Não seja negligente. Nem deixe de dar honra à palavra de Deus. E nem deixe de honrar aqueles que Deus levantou para cuidar de você. Então, atenta, procura um bom profissional. Vai, faz o teu tratamento. E você vai ficar bom, irmãos, em nome de Jesus. Tá bom? Você me ama? Amém. A gente está sendo ministrado pelo Senhor, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá. Mateus 22, 29. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as e nem o poder de Deus. Jesus estava lá e, como sempre, resumindo a conversa, os fariseus quis embaçar para o lado de Jesus. Né? Como sempre, e aí Jesus vai dar-lhe essa resposta: ó, vocês estão errando, porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem conhecem o poder de Deus. E por que eu trouxe esse versículo, irmão? Justamente para reforçar, mais uma vez, de que a gente precisa ir devorar essa palavra, nos expor essa palavra, buscar entendimento, crescer no pleno conhecimento de Deus, porque ela é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele de quem temos que prestar conta. Amém, irmãos? Aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o que, irmãos? O que é que ele é? Ele é, projeta aqui Hebreus capítulo 1, a gente já está no versículo 2. Aleluia. O 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. O pastor Cláudio leu essa mesma passagem domingo de noite. Amém? Ele, de quem é que a gente está falando? Do Filho. Falou pelos profetas antes, hoje ele fala pelo Filho, que é a expressão exata do seu ser. A expressão exata do ser de Deus é quem é Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus. Lá no versículo, acho que é o versículo 13, diz que ninguém jamais viu a Deus. É o 13? Não sei. Deixa eu ver aqui. João. É o 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Jesus, um verbo vivo, que está no seio do Pai, foi quem revelou, irmão. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quantas vezes a gente viu Jesus se negar a curar alguém? Quantas vezes a gente viu Jesus botando uma doençazinha em alguém?
A gente nunca viu isso, né, irmãos? Lê os evangelhos e vê quantas vezes as curas aconteceram. E no mesmo versículo que tem a cura, tem dizendo assim, todos. E conta quantas vezes aconteceram. Ele foi no tanque e só curou um. Não foi? Foi. Só curou um ali. Mas vê quantas e quantas vezes foram todos. Em Atos 10, 38, diz que foram a todos. Porque, irmãos, o Espírito do Senhor Deus estava sobre o Senhor Jesus. Pelo que o ungiu para pregoar boas novas. Irmãos, a boa nova para quem está doente é ser curado, como a Bíblia diz. Da mesma forma que a boa nova para quem está liso é não estar mais liso. Amém, irmãos? Aleluia. Os cegos viram, os surdos ouviram, quem era coxo andou, quem era leproso foi purificado, e aos pobres foi pregado o Evangelho. Irmãos, o Espírito do Senhor Deus estava sobre o Senhor Jesus, pelo que ungiu ele para pregoar as boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Palavras do profeta Isaías. Amém? Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente viu na Bíblia Jesus curando as pessoas, expelindo espíritos malignos que traziam aquelas doenças. E agora eu estou fazendo um grande resumão aqui, irmãos, porque as coisas pegou um caminho diferente. Mas lê os evangelhos, irmãos, e vê a expressão exata de Deus agindo aqui no meio do povo, como era no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à cura, e vê também, irmãos, que ele dizia, vai, a tua fé te salvou. E como é importante a gente crescer nesse entendimento de que, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, Abraão foi justificado. Pela fé, Sara também se tornou mãe. Pela fé, pela fé, pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Você está com a Bíblia aberta em algum lugar? Está onde aí você? Está onde? Não, é Hebreu. Abre lá em Hebreus. Não, abre lá em Romanos. Mas guarda Hebreus, que a gente vai voltar para Hebreus também. Tá bom? Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 4. Versículo 17. Tá bom? Abraão, está falando do nosso pai. Pai na fé. Amém? Na fé, diga assim, na fé. Na fé, aleluia. Nosso pai recebeu uma palavra de Deus. Tá bom? Qual foi a palavra que ele recebeu? Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Ele recebeu essa palavra. Perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, que não são,
Amém? 18, Abraão, esperando contra a esperança. Veja que maravilha, irmãos. Que prova de fé. Esperando contra a esperança. E um dia a gente vai falar sobre o que é isso. Isso não vai dar tempo hoje. Amém? Eu tenho um objetivo aqui, eu vou conseguir em nome de Jesus. Esperando contra a esperança, ele fez o quê? Ele creu. Creu em quê? Na palavra que ele tinha recebido de Deus. E que o que é que Paulo diz sobre a palavra que a gente recebe de Deus, que a gente leu lá para Timóteo, Paulo falando para Timóteo, que ele tem que se apegar àquilo dali. Aleluia, irmãos. E a palavra também diz, eu acho que é em Hebreus, para a gente nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela a gente não se desvie nunca mais. Amém? Abraão, que é o pai da fé, nos ensinou a crer na palavra. E ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo Deus disse para ele. Acabou o versículo 18. Versículo 19 diz assim. Não acabou ainda o 18. O 18 termina dizendo: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu e como os grãos de areia. Não é isso, irmão? Ao 19 diz assim: e sem enfraquecer na fé. Diga assim: sem enfraquecer na fé. Embora, para mim, a parte mais importante do versículo é: embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Para mim, o melhor desse versículo aqui, você, irmão, escolhe o teu melhor, tá bom? A que mais comunica ao meu coração é essa parte aqui. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, porque a gente não é doido. Vamos continuar a leitura. Sendo Abraão já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Irmãos, marca aí, abre lá em Marcos 11, 23. Aleluia. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar onde? No seu coração, mas crê. Se ele está dizendo para não duvidar no coração, ele está falando de crer aonde, irmão? No coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Isso aqui é spoiler do culto de domingo. Amém? Marcos 11, 23. Irmãos, Abraão, na mente dele, ele sabia que ele era idosozinho. E ele sabia que Sara era idosazinha. E era estéril. Na cabeça dele, ele sabia disso. Mas no coração dele, ele não enfraqueceu na fé. Então, irmão, às vezes, a gente não é doido, como eu disse. A gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe o que está sentindo. Mas eu não vou atentar para a circunstância. Não vou enfraquecer na fé. Versículo 20, Romanos 4, 20. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Feito o povo de Israel fez, que recebeu a boa nova, mas não acompanhou de fé. Abraão, diferentemente, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus e estando plenamente, diga assim, plenamente, convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que disseram. Diga assim, plenamente convicto. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que, ora,
A fé é a suposição, a hipótese. A fé é a certeza, irmãos. Então, amado irmão, até o momento em que você tiver certeza que você vai colocar o pé sobre as águas, no mar, e você não vai afundar, você não vai afundar, irmão. Mas se você olhar para a circunstância e tirar de sua vista a palavra que disse vem, você sabe o que é que eu estou falando, né? Da passagem que eu estou falando, né? De Pedro. Jesus vinha sobre as águas e Pedro disse, mestre, é tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem-se embora. E Pedro saiu debaixo daquela palavra andando sobre as águas. Mas aí ele parou. E ele não se fortaleceu na fé. E ele fez tudo o que Abraão não fez. Que Abraão fez certo. Amém? E Pedro, naquele momento ali, ele não fez do jeito certo. E aí ele não se fortaleceu na fé. Ele olhou para a circunstância e afundou. Amados, eu amo vocês, tá bom? Eu amo vocês e amo também a palavra do Senhor. Tem coisa, irmãos, que a gente vai abrir em Mateus 16, vai ser o último versículo que eu vou ler hoje, tá bom? Então vamos ler logo Mateus 16, que diz assim, sobre o Cristo, né? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que isso tem a ver com tudo que a gente leu hoje, tudo que a gente viu domingo passado, e também com tudo que a gente vai ver domingo que vem, tá bom? Irmãos, não é por mérito nosso, tá bom? Não é por mérito nosso. Se a fé é esse elemento que nos habilita ou nos desabilita de receber qualquer coisa do Senhor, como a gente leu lá em Tiago, no capítulo 2, enfim, a gente leu lá, falando sobre sabedoria. Se é pela fé, talvez alguém pense, então, tu tem do que se gloriar. Mas se você ler Romanos todinho, você vai ver que nós não temos do que nos gloriar. Porque a fé foi dada por Deus. Romanos 12:3. Deus nos deu uma medida de fé. Então, a glória é de Deus. Tá bom? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A gente não pressiona Deus contra a parede, isso não existe. Dei-me a minha cura, isso não existe. Se alguém, porventura alguma, for fazer isso, não vai receber, porque de Deus não se escarnece, irmãos. Deus, ele é todo poderoso, mas eu também posso escarnecer de Deus, desfazendo daquilo que ele fez por nós. Não dando o valor, não dando a glória devida ao seu nome. E Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos libertou daquilo que era mortal. Que palavra? O Verbo que se fez carne, que estava junto com Deus, mas habitou entre nós e nós vimos a graça dele, a glória dele, o amor dele, e ninguém tinha visto Deus, ninguém entendia como Deus era, mas ele nos revelou. E se Deus tinha falado pelos profetas, vendo uma sombra, nos últimos dias, por intermédio de Jesus, ele falou por ele mesmo, que é a expressão exata do ser de Deus, o qual andou por todo canto, pregando por toda a Judéia, Galileia, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E porque Deus, enviando Jesus, nos substituiu para que nós andássemos em novidade de vida. Colossenses capítulo 3, o versículo depois a gente lê domingo que vem. Fala de como essa novidade de vida, ela é a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, Deus não vive com doença. Deus não tem dor de cabeça. Diga assim: eu fui recriado à imagem de Deus. E como eu tenho frisado sempre, não dá para pregar tudo. Por isso que outros ministros vão passar durante esse mês falando sobre cura. Provavelmente vão falar da criação, de como Deus criou o mundo e no Éden não tinha doença. A perfeita vontade de Deus, né? No Éden não tinha doença, não tinha essas coisas, irmãos. E Jesus veio restaurar em nós aquela realidade. E domingo que vem, nós vamos ver de como foi essa substituição daquilo que Deus nos livrou, daquilo que, por intermédio da obra do nosso Senhor, nós tivemos acesso, amém? A toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque hoje nós temos o nome que está acima de todo nome e que pode se dobrar, pode não, vai se dobrar todo joelho, tanto na terra quanto debaixo da terra, nos céus também. Todo joelho vai se dobrar e esse nome está disponível para nós, irmãos. E tudo isso a gente vai ver no domingo. Então não falta. Se você conhece alguém, irmãos, que está passando por alguma necessidade de manifestação de cura, esse mês é um ótimo mês para você convidar essa pessoa para vir. E eu não orei no domingo passado, não vou orar hoje, mas domingo eu vou orar por manifestação de cura, tá bom? Por quê, irmãos? Porque da minha parte eu tenho essa direção de ensinar a palavra para que seja gerada fé nos corações, para que a sua fé não se apoie em discurso humano, se apoie na bendita palavra do Senhor, gere fé que vai lhe habilitar, irmãos, de não só receber, mas de manter também e de viver uma vida sadia, tá bom? Então vamos ficar de pé, a gente está concluindo o nosso culto. Irmãos, ore pela gente, ore por nós. Amém, irmãos? Ore pela vida do pastor Cláudio. A direção Deus dá ao cabeça, pastor Cláudio, ele tem recebido essas direções, irmãos, para a gente ministrar certos temas, mas vamos pegar juntos, irmãos. A gente não tem por que retroceder. Nós não temos por que estar retrocedendo. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós temos muito que crescer. E em qualquer coisa, irmãos, que for indicado por uma direção do Senhor, vamos pegar junto, irmão. Vamos estar juntos, unidos num só propósito, numa só visão, falando todas as mesmas coisas. Porque assim fazendo, nós vamos ver a glória do Senhor. E vamos dar fruto para a glória dele. Tá bom? Que não seja glória para homens, irmãos. Amém?